Olá, estamos começando mais um Saúde em Alta Performance. Hoje, em altíssima performance, em altíssimo nível, vou conversar com um cara que eu sou fã, que é o Dr. Vitor Sorrentino. Vou conversar com ele sobre hormônio, ansiedade, depressão, sobre qualidade de vida, longevidade, enfim, acompanhe. Vitor, você formou em medicina, né? Fez residência em cirurgia geral, depois foi para a área de cirurgia plástica, assim como seu pai, o Dr. Miguel. E desde quando que você atua na medicina personalizada? E qual foi o momento que você se apaixonou por essa área? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com você, Cauê, com a sua audiência, com esse povo que eu gosto tanto, não é da boca para fora. Tenho parentes aí no Mato Grosso do Sul, tenho parentes em Campo Grande e já fui aí inúmeras vezes, inúmeras mesmo, incontáveis, trabalhando ainda na época da cirurgia plástica e depois já palestrando, dando cursos já nesta área de performance, né, de otimização metabólica que eu trabalho, medicina preventiva, integrativa e funcional. Bom, já trabalho com esta área há mais ou menos 11 anos e antigamente eu iniciei trabalhando, tentando melhorar a saúde dos pacientes que nos procuravam para a realização de cirurgias plásticas. Então eu vislumbrei ali uma forma de transformar a vida verdadeiramente das pessoas, sabendo que a cirurgia plástica e a estética, a melhora da estética, ela traz consequências muito positivas quando bem executadas, né, bem avaliadas, criteriosamente realizadas. Essas mudanças estéticas, elas podem trazer inúmeros benefícios, mas eu percebi muito cedo que aquilo era muito pouco frente ao legado que eu queria deixar, meu propósito de vida, que era me sentia mais feliz transformando realmente a vida das pessoas em termos de consciência, e o meu gatilho da consciência foi a minha falta de saúde. Então eu passei por um período sem saúde, percebendo que a minha performance estava baixando cada vez mais, cansaço, falta de memória, de aprendizado, uma fadiga que eu não sabia como explicar, uma dificuldade de aprendizado, dificuldade inclusive de me manter atento nas cirurgias, atento no ponto de vista assim, com aquela vontade e que eu acreditava que deveria ser própria de uma pessoa que amava o que fazia, como eu. Então, a falta do ânimo, sabe, aquela disposição. Então nisso eu passei muitos anos aí procurando respostas, e nessas respostas eu fui achar em uma medicina que estava já voando fora do Brasil, que no Brasil estava engatinhando ainda, que era essa história de melhorar o nosso metabolismo independente de estarmos doentes ou não. Então esse foi o meu despertar, eu consegui melhorar a minha saúde significativamente. Foi algo que me trouxe uma surpresa muito grande, perceber que nada daquilo que eu estava fazendo para mim, que era melhor do meu estilo de vida, personalizando meu estilo de vida, fazendo suplementação, otimizando os meus níveis metabólicos, meus parâmetros que podiam ser aferidos através de gestão de nutrientes, a gestão hormonal, enfim, a melhora, a modulação desses nutrientes e dos hormônios. Então quando eu percebi as respostas em mim, eu quis expandir de alguma forma isso. E a princípio então eu fazia gratuitamente. As pessoas me procuravam para fazer a nossa clínica, para fazer cirurgia plástica, e eu sempre tentava dar um jeito de envolvê-las nessa promessa, entre aspas, de melhores resultados de vida, até de estética, que era o nosso viés, a longo prazo, se elas cuidassem mais da alimentação, tivessem níveis adequados de magnésio, de zinco, de testosterona, de estrogênio, enfim, hormônios da tireoide. E para isso a gente não precisava prescrever esses hormônios todos, mas sim um estilo de vida que favorecesse essas pessoas. Então, isso foi a minha grande mudança, a partir daí que eu comecei a trabalhar verdadeiramente com esta área, e há cerca de 7 anos eu passei a me dedicar única e exclusivamente a esta área, deixando então a cirurgia plástica para o meu pai, cirurgião plástico, meu irmão, cirurgião plástico, que hoje inclusive meu pai também trabalha com essa parte, aliás, já faz bastante tempo, também trabalha com melhora de performance, e meu irmão está trabalhando também comigo. Ambos continuam na cirurgia plástica, mas são entusiastas dessa área, porque percebem os resultados do dia a dia com eles e com os pacientes, e
eu é que acabei me dedicando mais a essa área porque eu levei mais como um propósito de vida, uma missão de vida, transformar inclusive a cabeça dos profissionais de saúde, meus colegas, em relação a essa visão, esse modelo de medicina, que é um modelo, não é mais certo, mais errado, mas é um modelo fundamental. Vitor, você tem livros publicados, vários cursos presenciais, online, sobre qualidade de vida. Um assunto que interessa a todos, né? É a longevidade. Com autoridade no assunto, qual que é o segredo para uma vida longa? Sabe, Cauê, trabalhar nessa área me trouxe muito aprendizado. Aprendizado sobre a medicina, verdadeira medicina, aquela que é praticada desde a época hipocrática, né? Hipócrates, o pai da medicina moderna, que dizia que o alimento seja seu remédio seja seu alimento. Então me trouxe um aprendizado muito nobre do que a gente deve enxergar um ser humano na nossa frente como um todo, como a gente pode ajudá-lo, independente do uso de drogas ou não, de medicamentos, e não sou contra os medicamentos, quero deixar claro, mas e vim moldando muito minha forma de pensar naquilo que pode nos trazer longevidade. Até o conceito de longevidade, e às vezes eu gosto muito de retornar aí na época em que as palavras foram criadas, né? E essas palavras, quando elas são criadas, a gente encontra o significado genuíno delas. Mas então falar sobre as palavras, hoje, elas podem distorcer as palavras, né? Então longevidade propriamente dita é vida longeva, é viver mais, tá? Mas eu deixei de falar somente sobre longevidade. O meu primeiro livro, 2014, lançado, é um best-seller, não tem mais à venda. Deixei de publicá-lo porque essa área da medicina ela avança tão rapidamente que eu não posso manter um livro depois de 2 anos ainda circulando, porque o conhecimento ele se duplica. Então, nessa época eu falava muito forte sobre longevidade. Em 2014 eu lancei o livro, escrevi esse livro em 2013 para ser lançado em 2014, então tu imagina o quanto de lá para cá já mudou. Minha forma de pensar. Eu batia muito nessa tecla da longevidade. E nesse livro eu choquei muitas pessoas, a classe médica, com uma quebra de paradigma sobre alimentação, hormônios, sobre suplementação, sobre exercícios físicos, enfim, sobre medicamentos, sobre a visão desse modelo de medicina, que é um modelo que está voltado a tratar somente doente, ou seja, a esperar as pessoas ficarem doentes para então fazer alguma coisa. É como se fosse uma medicina de bombeiros, né? A gente não faz nada para que a pessoa não tenha. A prevenção é realizar exame para ver se a pessoa já tem uma doença, então isso não é prevenção, né? Então, hoje, eu gosto de falar de longevidade, de segredos para uma vida longa, o segredo mesmo para uma vida longa, pelo que eu observo nas pessoas que eu atendo já há tantos anos, e observo das zonas em que as pessoas são mais longevas no mundo, né? A gente considera aí as Blue Zones. Então, Okinawa, tem um vale no Peru, tem um vale na Califórnia, tem a Sicília, na Itália. Então, tem vários locais aí pelo mundo, espalhados pelo mundo, onde as pessoas vivem mais. Bom, se a gente pegar no sentido estrito da palavra, longevidade, as pessoas realizam mais atividades físicas, não é exercício, né? Atividade é aquilo que a gente faz no dia a dia. Ao invés de ficar sentado olhando televisão, tal, é caminhar para fazer suas coisas. Então essas atividades são mais importantes, inclusive, do exercício físico, naquilo que a gente faz, mas é claro que essas atividades, elas sozinhas, ou seja, não, mas eu caminho muito no que eu faço, no que eu trabalho, elas não são válidas, porque a atividade dessas pessoas, elas incluem coisas que não são o trabalho. Então, seria se exercitar, ter muita atividade, em que boa parte dessa atividade não seja decorrente do trabalho, porque no trabalho é um outro tipo de atividade, no meio de estresse, enfim, em que a gente possa essa atividade ser preferencialmente ao ar livre, isso é uma característica dessas pessoas também, não ficam enclausuradas somente dentro das academias, apesar de que aí a gente precisa adaptar a cada local. Eu não posso ir no meio de São Paulo, se eu vivo num lugar que não tenho nem mesmo natureza e não tenho nem segurança para ficar me exercitando na rua, não posso querer fazer o mesmo, né? Eu tenho aí as academias para fazer isso e se torna válido também. Então, atividades físicas e exercícios físicos, boa alimentação, comida de verdade.
não tem muito segredo. Comida de verdade, porque até mesmo em locais que as pessoas consomem excessos de alimentos ricos em amido, quando elas se exercitam muito e a comida é de verdade, peixes, carnes, vegetais, grãos, eu não sou tão fã assim dos grãos, porque a maioria das pessoas quando consomem muitos grãos, como não se exercitam, então é um combo, né? Uma coisa não pode ser, eu faço só isso, a alimentação é rica em grãos. Não seria válido. Essa rica também em grãos, lembrando que os grãos eles vieram depois, né? Biologicamente nós não estaríamos tão preparados assim geneticamente para suportar uma quantidade muito exagerada de grãos. Então, com a agricultura, né, que a gente vê em larga escala. Então seria um combo. Pensem nisso como um todo, um pouco de tudo. Exercícios, atividades físicas, alimentação com comida de verdade, aí não entra pão, ou entra em pequena quantidade, não entra açúcar, ou em pequena quantidade. Aquilo que a gente, assim, carnes, ovos, peixes, legumes, leguminosas, saladas, frutas, grãos, então comida mesmo in natura. E eu acho que eu incluo aí duas coisas que são muito importantes para a longevidade, que é a gestão do estresse, que hoje em alguns centros ela se torna o principal vetor de saúde, e aí a gente inclui qualidade do sono, durante o dia, o quanto que a pessoa trabalha, o quanto que ela dedica para a sua própria vida, o quanto que ela se dedica à sua família, quanto que ela dedica à espiritualidade, ao mindfulness, né, ou se tornar presente na sua própria mente, nos momentos em que está aqui, eu estou contigo, eu estou 100% contigo, não estou pensando daqui a pouquinho o que vai acontecer, ansioso pelo que pode acontecer, ou receoso por aquilo que aconteceu. Eu estou aqui de corpo e alma pensando nisso para poder me comunicar. Então, as pessoas às vezes no telefone para falar que eu estou de corpo e alma, no seu trabalho está pensando em 1000 coisas, com a família mais 1000 coisas ainda, porque está com o celular, está com a televisão ligada. Eu acho que dentro disso seria isso mais importante. A genética ela fica aí com parte de 10 a 15% só da responsabilidade pela longevidade. Então, se a gente juntasse atividade, exercício físico, boa alimentação, comida de verdade e a gestão do estresse, onde entra desde espiritualidade até momentos infantis. Com certeza, um dos aspectos da longevidade é uma boa alimentação. Vitor, qual que é o real impacto de uma alimentação saudável em relação a doenças autoimunes? Impacto completo, Cauê. Existe uma descrença dos médicos que pouco a pouco vai se mitigando, né? A descrença de que a alimentação é que resolve doenças cardiovasculares, acabou, ou a gente sabe que é uma realidade há muitos anos, que previne e trata os diabetes, sabemos, né? Na maioria dos casos, quando doença crônica se desenvolve ao longo da vida, né? Com o passar dos anos, com a monta de erros, a somatória de erros. As doenças autoimunes não são diferentes, né? Nós temos aqui assustadoramente um número crescente de doenças autoimunes e, infelizmente, ainda a maioria dos profissionais que trabalham propriamente com doenças autoimunes, eles ainda não despertaram muito para essa história do estilo de vida. Por mais que até alguns, quando entrevistados, falam sobre é importante a alimentação, tal, eu tenho a consciência de que quando chegam aos consultórios médicos, esses pacientes ouvem dos mesmos médicos que falam na televisão que sim, acreditam no estilo de vida, de que a alimentação não vai mudar absolutamente nada. É triste, isso acontece com muita frequência, que eu atendo muitos pacientes que passam nessas pessoas que atingir um patamar da medicina, que atendo essas pessoas que chegam aos médicos mais conhecidos. Isso sim é uma crítica, porque nós sabemos que a modulação da nossa imunidade depende em 80% do intestino. Então, as teorias que mais conseguiriam explicar esse aumento absurdo de doenças autoimunes são as teorias que utilizam um gatilho do intestino e do estresse, as duas coisas combinadas. Então eu tenho uma genética com uma certa predisposição, que até hoje não conseguimos rastrear boa parte delas, junto com o estresse, geralmente em momento de muito estresse é que desperta isso, e junto com uma história intestinal, seja de falta de saúde, falta de integridade. Hoje a gente fala muito em alguns sinais de que eu estou mais predisposto quando eu tenho genética conhecida, que é quando eu tenho já uma falta de integridade do sistema intestinal,
já num processo de hiperpermeabilidade, ou seja, um vazamento do intestino, uma inflamação latente que não pode até ser aferida medida através de exames laboratoriais, mas são exames que poucas pessoas pedem. E tanto é verdade que existem tantos pacientes aí que ficam em remissão durante muitos anos e até às vezes passam uma vida depois em remissão, desenvolve depois em remissão. Tem inúmeros pacientes assim, não podemos falar que é uma totalidade, porque tem casos e casos, mas que através do estilo de vida e principalmente desse eixo estresse e alimentação conseguem silenciar suas doenças, não deixam de ter, então elas entram em remissão, elas não apresentam mais os sintomas das doenças e não só do sintoma, né? Porque barrar sintoma o remédio às vezes faz, mas elas não deixam a doença se expressar, então conseguem viver sem a medicação, sem os danos, né, também colaterais da medicação, que é importante para os casos que a gente não consegue resolver, ou aqueles casos das pessoas que não estão ali dispostas a mudar tanto o estilo de vida, e é compreensível, porque toda mudança tem um ônus grande, né, requer uma dedicação, e às vezes as pessoas não estão nos seus momentos para isso, ou não desejam fazer essa modificação e preferem. Para essas pessoas a preferência para a medicação deve ser respeitada, né? Sempre as condutas, elas deveriam hoje ser uma combinação entre médico e paciente. Tem esse lado, desse lado, para que lado nós vamos, e eu vou te acompanhar nesse lado. Só que eu, claro, obviamente eu não vou prescrever aquilo que eu sou contra, né? Então as condutas têm que ser de comum acordo, mas o fato é que se a gente for parar para pensar, se as pessoas chegarem a olhar minha rede social, toda vez que eu posto alguma coisa sobre autoimune, vão ver lá centenas de relatos de pessoas, pacientes meus ou não, que entraram em remissão sem medicação, mesmo tendo depois de muito tempo usado medicação e às vezes nem funcionar mais as medicações e conseguir entrar em remissão. Ou seja, isso é algo já inquestionável, né? Só não enxerga quem não quer. Vitor, vamos conversar um pouquinho agora sobre emagrecimento, né? Eu acredito que seja um dos principais motivos que as pessoas procuram se consultar com você. Me corrija se eu estiver equivocado. Eu já tive acima do peso, isso me incomodava muito. Eu sei que para o emagrecimento é uma questão multifatorial, mas sempre me falavam a respeito do meu metabolismo, que o meu metabolismo ele era lento. Aí eu fiquei na dúvida. Será que eu como de 3 em 3 horas para acelerar o meu metabolismo? Será que eu faço jejum intermitente para emagrecer? Isso não vai aumentar o meu metabolismo? Me fala aí, Vitor, mitos e verdades sobre o metabolismo lento. Bom, eu já não sei mais se é o que mais procuram comigo na clínica, porque à medida que eu vou passando uma mensagem e vou ensinando, eu dou aula em algumas pós-graduações e tenho meus cursos tanto online como presenciais, e vejo que já existe uma quantidade boa de médicos trabalhando com essa parte de emagrecimento, e sinceramente eu julgo que o emagrecimento ele é quando a gente entende fisiologia, a ciência da nutrição, a nutrigenética, a gente entende de polimorfismos genéticos, ou seja, de complementação e de hormônios, fisiologia hormonal, ou seja, apesar de ser muita coisa, né? E aí vocês já percebem que uma pessoa sou médico, atendo um paciente em busca de emagrecimento, e a única coisa que o médico me prescreve é uma dieta de gaveta e uma medicação que, se eu for sair daquele consultório e for avaliar naquele dia, dos 20 pacientes que ele atendeu, 10 em busca de emagrecimento, com totalmente estilos diferentes de vida, idades diferentes, condições diferentes, todos eles receberam o mesmo medicamento, ou seja, não há individualidade, personalização em absolutamente nada. Não tem como funcionar, né? Cauê, os números eles são inexoráveis, né? A gente tem mais de 54% dos brasileiros com sobrepeso e obesidade, sendo que as medicações, boa parte das medicações para emagrecer estão disponíveis no SUS, ou seja, todos têm acesso. Por que não funciona? Se a gente for pegar aqui e analisar 100 anos atrás, os números não eram estes, ou seja, se a genética permanece inalterada nos últimos 100 anos, nos últimos 200, 300, 400 anos, a genética, o genoma humano é o mesmo, não há uma desculpa de que o meu metabolismo é mais lento. A gente tem que dar chance para que as coisas aconteçam. Agora,
existem pessoas que têm polimorfismos genéticos e que com isso têm mais dificuldade do que outras para tudo, para memória, para ter um sono mais reparador, para metabolizar determinados nutrientes, para digerir o alimento, para o funcionamento do intestino, da pele, dos pelos, do cabelo, dos dentes, da saúde bucal. Ou seja, é óbvio que existem diferenças entre as pessoas, e tem pessoas que têm mais dificuldade que outras, né? Se for analisar, eu tenho uma aula que eu dou de tempos em tempos na internet sobre chama A Minha Verdade. É um curso gratuito que eu dou na internet, que as pessoas devem ficar atentas aí, volta e meia eu lanço cada 2 meses, chama A Origem das Doenças. É só a pessoa se inscrever lá e ficar aguardando o lançamento. É gratuito, são 3 dias, claro que é uma maratona grande, a pessoa tem que ter interesse, são 2 horas, mais 2 horas, mais 2 horas, ou seja, são 6 horas de aula em 3 dias diferentes, que as pessoas vão tendo acesso lá. E a segunda ou a primeira aula é isso, a verdade sobre o metabolismo lento. Ali eu mostro todo o meu teste genético, eu mostro que eu tenho todo o meu teste genético voltado para a obesidade. E no entanto aqui, já tive um sobrepeso, mas tô aqui, emagreci e tal. O que eu preciso fazer? Eu preciso me cuidar mais que os outros. Eu tenho também um componente de degradação muito rápida de dopamina, né? Então isso me faz ficar mais cansado, fadiga mental, mais dificuldade de ficar focado num tema durante muito tempo. E com isso, eu tenho que me alimentar melhor ainda, eu tenho que estar mais atento, meu sono tem que ser de boa qualidade para poder ter alta performance. Na realidade, a genética não nos define, né? A genética não é destino. Se a gente entende, mesmo que subjetivamente, que eu tenho mais dificuldade em algo, o que eu tenho que fazer? Acertar mais naquele algo que condiciona aquele transtorno, aquela incômodo. Ou seja, se eu tenho dificuldade de memorizar, eu não posso estar com o celular ligado, a televisão ligada, no meio do barulho, tal, tentando ler. Eu boto hoje em dia um fone de ouvido e resolvo. Ou então um tampão de ouvido custa R$3. Então, eu tenho mais dificuldade de dormir, porque a minha característica, poxa, eu vou tirar o café, eu vou tirar alimentos pesados de noite. Ou seja, há um caminho para tudo. É claro que se as pessoas fizessem isso pensando na sua vida durante um tempo, seria mais fácil, né? Sento e penso, peraí, o que será que eu estou fazendo de errado, pô? Porque a pessoa não cria gordura respirando e nem tomando água, ou seja, é comida, estou comendo a mais. Então, é interessante que as pessoas entendam sobre o poder dos alimentos. Geralmente a maioria das pessoas que ganham peso exageram nas calorias, e nas calorias principalmente vindas dos carboidratos, excesso de pão, farináceo, biscoitinho, coisa light, né? Falta de comida de verdade, né? Que comida de verdade sacia mais e tem um poder de micronutrientes que ajuda as nossas funções fisiológicas. Então, se tu me perguntar, existe essa coisa do metabolismo mais lento que outros? Existe, mas tal como existem pessoas que são mais burras ou mais inteligentes. Vocês todos que estão nos assistindo devem lembrar, na sua época de universidade ou do colégio, que aqueles mais inteligentes da aula, vocês têm uma certeza de que boa parte deles não deram em nada na vida. Poxa, com tanta inteligência, por que não deram nada na vida? E eu, que sou menos inteligente que eles, poxa, eu tive mais determinação, tive mais foco, estava na hora certa, no lugar certo, então às vezes aproveitei melhor as oportunidades. Ou então vocês devem lembrar que as pessoas com mais oportunidades às vezes não foram aquelas que mais tiveram seu desempenho e reconhecidos, ou foram bem-sucedidas na vida e são bem-sucedidas na vida. Essa analogia, ela cai para a nossa vida, para a nossa saúde. Se eu tenho um pouco mais de dificuldade, Vitor, eu consigo solicitar testes genéticos para dizer para a pessoa, olha, o seu metabolismo aqui, ali é um pouco mais lento, aqui não funciona, aqui funciona. Então, o que fazer? Para isso, nós devemos se alimentar assim. Para isso, nós devemos suplementar assim. Para isso, você não tem o que fazer. Ou faz exercício, ou vai depender demais de restringir alimentos. Então, existem formas da gente personalizar isso, Caio. Mas, independente disso, eu posso dizer para você assim que o pior de tudo não é ter o metabolismo lento, é a pessoa já ter ganhado muito peso. Porque no momento que eu ganhei muito peso, eu criei adipócitos, né, células de gordura. E essas células de gordura que eu criei, dificilmente elas vão embora, elas vão esvaziar. Então eu estou cheio de triglicérides lá dentro,
quando eu comi demais, e esses triglicéridos fazem eles estufarem, e a hora que eu emagreço eu esvazio, isso para utilizar esse substrato que está lá dentro das células de gordura armazenado como fonte de energia. Elas estão lá, a hora que eu comer errado de novo, o que vai acontecer? Eles vão encher novamente. Então o pior do que ter a chance maior ou menor de ganhar peso é já ter ganho peso. Vitor, mas agora o que eu faço? Não tem o que fazer, a não ser entender que vou ter mais chance durante a vida, então nisso eu vou errar menos. Vou te questionar sobre um assunto que, para quem não estuda ou não conhece a área, ele acaba se tornando um pouco polêmico, mas eu gostaria que você correlacionasse para mim. É sobre hormônio. As pessoas que te procuram, elas têm um objetivo individual, seja hipertrofia, emagrecimento, mas todas buscam a longevidade. De maneira geral, qual que é o momento de você fazer essa reposição hormonal para as pessoas? Até que ponto que isso é benéfico e maléfico para elas? Hoje, cientificamente, a gente sabe que não há momento para iniciar uma reposição hormonal. Se uma criança tiver hipotireoidismo, o que a gente vai fazer? Repor o hormônio da tireoide. Se uma criança desenvolveu diabetes tipo 1, eu vou repor a insulina. Se uma criança tiver déficit de desenvolvimento, eu vou repor a testosterona. Eu vou repor o hormônio do crescimento, a somatotrofina. Então, não há um momento para entrar. Agora, por quê? Porque reposição hormonal, em tese, é isso, é repor os hormônios. Essa reposição, ela pode ser feita total para alguém que não produz mais os hormônios, ela pode ser parcial, ou seja, contando com aquilo que a pessoa produz e eu somo, né, de alguma forma, uma reposição, de forma exógena, né? Ou eu estimulo a produção dela, ou eu mimetizo a produção dela. Então tem várias formas de fazer isso. Então não há momento, mas é claro que a gente tem que ponderar bastante. Aliás, não só não há momento, não há dúvidas da importância, nunca houve. Agora, quando as pessoas relacionam muito a reposição hormonal com os hormônios sexuais, né? Os hormônios masculinos, a testosterona, e hormônios femininos, mais femininos e mais masculinos, que são, no caso das mulheres, o estrogênio e a progesterona. Esses hormônios, especificamente, os hormônios sexuais esteroidais, sexuais, né, testosterona e estrogênio, eles foram um pouco mais polêmicos durante um tempo, mas hoje as próprias sociedades médicas internacionais e até mesmo dentro do Brasil já recomendam, ou seja, não há mais questionamento. Na verdade, as pessoas que se negam a enxergar isso aí por falta de estudo, por falta de atualização, por um comodismo de não ter que estudar, de como faz, e até por crenças, né? Às vezes a pessoa, na medicina, infelizmente, isso existe, na vida isso existe, né? A pessoa acredita em algo e se agarra naquilo e defende aquilo com unhas e dentes, independente se aquilo já estiver obsoleto, ultrapassado, se já houver uma evidência sólida de que aquilo está equivocado. Então, na medicina existe muito isso, né? A pessoa se agarra naquilo com uma força que ela faz tudo para justificar aquilo. Na área dos hormônios isso acontece muito, né? A mesma pessoa que prescreve uma pílula anticoncepcional, que é um remédio de estrogênio, ou remédio de estrogênio combinado com remédio de progesterona, remédio de hormônio, ela é contra a reposição hormonal. Isso quer dizer, ou não sabe o que está prescrevendo, ou não entende nada de hormônio, ou do remédio que do efeito do remédio no corpo. Então, os benefícios são inquestionáveis. As pessoas, quando bem realizado, bem indicado, para as pessoas que têm a necessidade ou têm a indicação, que existe a necessidade e a possibilidade, né? Trazem benefícios com riscos baixíssimos, menores do que tomar uma dipirona, por exemplo, menores, muito menores, porque a gente sabe exatamente o efeito que a gente espera. A dipirona, a gente tem uma lista, eu convido as pessoas a lerem lá a bula da dipirona, não sou contra o uso, e verem lá a quantidade de efeitos adversos que podem acontecer. E tenta comparar com o creme de testosterona, né? Você vai ver que o creme de testosterona pode acontecer quando a dose está inadequada, e a dipirona não depende de dose, depende da via metabólica que ela for utilizada, né, que ela utiliza dentro do corpo humano, e se a gente saber a genética de cada um, a gente não sabe qual a reação que cada um vai ter. E quanto ao me procurarem para isso,
Me procura muita gente para longevidade, muita gente para melhorar a composição corporal. A maioria das pessoas hoje me procuram por doenças, né? Por problemas que estão lá tentando resolver. E aí condições crônicas, né? Diabetes, hipertensão, aterosclerose, doenças autoimunes, depressão, ansiedade, pânico, doenças intestinais, gastrite, esofagite, refluxo, constipação, diarreia, intestino irritável. Mas é tanta coisa, sabe? É pós-câncer, prevenir câncer, emagrecimento, ganho de massa muscular, melhorar a insônia. Então, eu sou procurado para tudo isso hoje, né? Não posso dizer que assim, resolvo tudo. Não, melhoro tudo, ajudo em tudo. Porque se a gente, eu parto do princípio que a gente ajudar o estilo de vida da pessoa, no mínimo a pessoa vai ganhar saúde. Agora, às vezes a gente não consegue, obviamente, alcançar o objetivo, principalmente quando essa condição é crônica, ou então já passou muito tempo do momento que a gente deveria ter iniciado o tratamento, a pessoa já vinha intoxicada, às vezes, com tanto medicamento. Ou seja, resumidamente, assim, tá? A reposição é inquestionável, os benefícios inquestionáveis, pode auxiliar na composição corporal, normalmente auxilia quando bem realizada. Não são mágicos quando a gente faz uma reposição propriamente dita, né? E não anabolismo muscular. Também não sou contra, estou só colocando aqui que a reposição é uma coisa, a busca de anabolismo é outra. E provavelmente, assim, ainda temos uma parte das pessoas, uma parcela das pessoas que vem em busca disso, mas que não estão tão preocupados com longevidade assim. Aí cabe ao médico, né, que está ali do outro lado da mesa, entender, orientar essas pessoas e fazer as coisas. Para isso precisa estudar muito isso, fazer as coisas da maneira adequada. Família. Eu te acompanho diariamente, Vitor, e vejo que você é um cara bem família. Como é que está sendo essa nova experiência aí de ser papai do pequeno Miguel? Eu sei que quem manda aí na sua casa é o presidente, né? Me fala aí o que mudou no seu dia a dia. Outra coisa, a sua família aqui do Mato Grosso do Sul me contou que quando você vem para cá, você não perde a oportunidade de comer um churrasco, de ficar tranquilo na fazenda. É isso mesmo? Qual que é a experiência que você tem aqui do Mato Grosso do Sul? Eu cresci num ambiente familiar muito próximo, né? Nós temos descendentes sorrentinos, né? Descendentes italianos, então tem essa coisa de ficarmos em família, os momentos mais importantes, todo final de semana, domingo, ter aquele almoço em família, ter o churrasco, nós somos aqui do Sul em família. E o meu pai tem uma prima, irmã aí do Mato Grosso, a Marta, que é médica, que é odontologista, né? Que é dentista. Meus primos, eu tenho outro primo dentista, um tio dentista também aí, tenho tudo da área da saúde, né? E um outro primo que não foi para essa área, é engenheiro. Eu tenho um carinho muito grande, porque a gente teve um convívio muito próximo, né? Durante muitos anos da minha vida. Eu, desde os meus 18 anos que eu vou para o Mato Grosso do Sul, para Campo Grande, ajudando meu pai nas cirurgias na época. Ele ia um final de semana a cada 3, 4 meses, eu ia junto. Tive um colega da universidade que estudou aqui em Porto Alegre, que era do Mato Grosso, e tornamos-nos ali quase melhores amigos durante aquela época toda. Ainda guardo um carinho muito grande por ele. Conheci todos os grupos de amigos deles, o grupo de amigos dos meus primos. Então, e essa proximidade com o povo do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, é muito intensa, sabe? Tem um outro primo aí também, uma outra tia aí, tem uma tia-avó aí, um outro primo que daí vive mais na fazenda, uma outra prima que vive por aí. Então, enfim, eu tive um convívio muito próximo aí, né? E eles também são muito unidos como família. Então, essas unidades, assim, quando eu ia para aí, sempre foi muito gostoso. E eu tenho um saudosismo muito grande, né? Por aquelas coisas que tradicionalmente eu sempre fiz aí. Então, sempre teve domingo churrasquinho no sítio deles ou no pátio deles, o tereré, o sobá, que eu sou apaixonado, sempre tem as carnes diferentes aí. Já fui para o Pantanal algumas vezes pescar, uma vez com eles. Fui para a fazenda do meu primo já, eu gosto desse clima. E eu moraria fácil, eu sempre falo há anos, né? E eu falo até para meus pacientes, tenho muitos pacientes do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso também, mas em Mato Grosso do Sul que vão até São Paulo, Porto Alegre, hoje em dia em telemedicina também.
eu moraria fácil. Eu gosto muito da organização da cidade, eu gosto muito do povo, fundamentalmente do povo, da simpatia, da simplicidade, dessa cultura mais do mais simples, do mais verdade, menos ostentação. Apesar de ostentação tem em tudo que é lugar, e eu não estou nem criticando, porque eu acho que faz parte do trabalho de muita gente, isso é importante, né? Da maneira correta. Mas eu posso te dizer que eu tenho um elo familiar muito forte. Esse momento com meu filho é um momento muito especial. Estou com 42 anos hoje, tive ele com 40. Eu tenho me preparei muito para isso. Eu dou muito valor ao preparo familiar dos pais para poder receber uma nova vida, para poder guiar, conduzir, educar, não esperar que outros eduquem, não terceirizar para a escola, que deve escolarizar, não terceirizar para babá, não terceirizar para ninguém. Nós aqui somos nós o tempo todo com o meu filho aqui. Me preparei para isso, me organizei para isso. Claro que meu pai não teve essa oportunidade, minha mãe, de se organizar tanto para isso, me tiveram com 18 anos. Mas mesmo assim, me foram tudo, sabe? Então eu tenho essa imagem, que se eles, em toda a dificuldade que eles tiveram, foram tudo, fizeram de tudo pra gente, prosperaram, nos deram condições de vida, mesmo sem perspectiva nenhuma quando me tiveram. Depois, imagina, nós somos 4 irmãos, eu tenho uma obrigação de prover isso, né? Prover essas condições de vida e essas condições emocionais, educacionais, para que ele se desenvolva, né? E pretendo ter mais um filho ainda, ou filha, à medida que Deus desejar isso para nossa vida, para minha vida e da Camila. Então, eu gosto muito do ambiente familiar, sabe? Eu procurei casar com uma pessoa que é extremamente família, simples também. Eu gosto de simplicidade de família. Eu encontro isso em Campo Grande. Eu encontro amigos verdadeiros que eu criei aí. Eu encontro família próxima que me recebe, nossa, com tanto carinho como se fosse mãe e pai, né? A minha tia Marta e meu tio Luciano. Então me sinto abraçado aí como se eu tivesse realmente com meu pai e minha mãe. Posso contar com absolutamente tudo para eles aí. Então isso é o significado de família, né? São as pessoas que a gente mais pode contar. Então, como é que não vamos me sentir tão bem aí em Campo Grande? Tenho amigos verdadeiros, tenho família de coração, de sangue, né? E coração. Tenho a simplicidade que eu gosto, a comida que eu gosto. Eu tenho as memórias que eu criei aí, né? A vida que eu criei aí. Então é uma questão de tempo de eu levar o Miguel para brincar por aí, de ir para fazenda aí, de conhecer esse clima, porque sem dúvida alguma o Miguel vai gostar das mesmas coisas que a gente e outras coisas do gosto dele, mas a gente sabe como um exemplo é importante, né, para conduzir as crianças uma nova vida, aquilo que o Campo Grande tem muito isso, né? Ainda consegue se manter muito isso, né? Aquela coisa da cultura do tereré, que o pai passa por filho, da piscina no final de semana, da fazenda do pescar. Isso vem de geração para geração. Aqui no sul tem a coisa do churrasco e outras coisas também ali no churrasco. Ainda tem essa coisa do clima campeiro que a gente não tem muito em Porto Alegre, mas eu tenho, tô ouvindo barulhinho dele aqui, tá? Ele tava dormindo e acordou. Então é um momento mágico da minha vida, e estar aí é sempre mágico também. Legal, Vitor. Eu queria agradecer, né, a tua equipe em nome da tua esposa Camila, que nos deu todo o suporte para estar fazendo esse bate-papo, e agradecer muito a tua prima, né, a Marta Brandão, que é minha amigona, tem como uma mãe aqui em Campo Grande, que gosta muito de você também e é sua fã número 2. Vitor, vou deixar aqui o espaço aberto para você passar as suas redes sociais, como que as pessoas te procuram, quais os locais que você está atendendo e quais são os novos projetos que você tem aí, cara. Um abraço, muito obrigado aí por essa oportunidade. Bacana, Cauê. Sim, sei que ela é uma das fãs número 2 aí. E bacana saber que ela também, tu consideras ela como uma mãezona, porque ela de fato é uma pessoa muito amorosa, muito bondosa. Então uma pessoa que tem... Feliz de quem tem a oportunidade de conhecê-la e de conviver com ela. Bom, eu estou diariamente nas minhas redes sociais, aí, né, cara? Eu tenho uma atuação bem firme e bem constante nas redes.
tanto através do meu Instagram, que é @dr, né, de doutor, Dr. Victor Sorrentino, como na minha fanpage do Facebook, que a pessoa me encontra por apenas Victor Sorrentino, ou no meu canal do YouTube, a pessoa procurar por Dr. Victor Sorrentino. Eu tenho um canal do YouTube também com muitos vídeos explicativos lá, e até no YouTube talvez seja mais fácil de encontrar o tema que a pessoa mais deseja em forma de vídeo. E eu tenho um site, um blog, que também a pessoa encontra por Dr. Victor Sorrentino. Nesse site, o blog está alinhado dentro do site. Eu tenho diversos artigos, fica mais fácil para quem deseja ler um pouco mais em profundidade sobre os temas que têm mais interesse sobre saúde. Eu já falei sobre absolutamente tudo lá. Eu ainda tenho alguns cursos online, sabe? Então são produtos digitais que a gente chama, são cursos, a pessoa está tudo gravado, na verdade a pessoa se matricula lá e tem, pela vida toda, ela tem acesso às aulas e o conteúdo todo. Eu tenho um curso que chama Segredos para uma Vida Longa, que fala tudo a respeito da saúde mesmo, o universo da saúde, da longevidade, falo sobre hormônio, falo sobre alimentação especificamente, falo sobre dietas, falo sobre suplementos, falo sobre exercício físico, sobre doenças, sobre prevenção, enfim, falo sobre medicamentos. Esse é um curso, meu carro-chefe, digamos assim, porque ele é um introdutório para tudo, né, que a pessoa quiser saber a partir dali e se aprofundar. Na profundidade, eu já tenho um específico com um cardiologista, que é um professor de cardiologia, que nós abordamos o universo cardiovascular, só sobre doenças cardiovasculares, né? Chama Saúde no Coração. Esses cursos, na verdade, se a pessoa entrar no meu site, ela tem acesso a todos esses cursos digitais, né? Eu tenho curso para profissionais de saúde, eu dou aula em 2 pós-graduações, eu tenho cursos presenciais para médicos e para profissionais de saúde em geral, que este ano de 2020 a gente não realizou, e acabamos então realizando no âmbito, nesse novo modelo digital também, os presenciais. Tem um curso só sobre definição corporal com saúde, com o diretor médico do Flamengo, diretor médico do UFC Brasil, que se tornou um produto digital também para profissionais de saúde. Então eu tenho um universo, eu tenho um curso que se chama Saúde à Mesa, que é só sobre receitas saudáveis, como preparar, com a cozinheira do meu spa. E a gente então ensina lá o que eu faço na minha casa aqui em rotinas de alimentação, falo sobre alimentação lá, dou aula sobre também alimentos, né, a ciência da alimentação, para leigo, para todos que quiserem compreender. Então, assim, eu estou bastante presente aí no digital, né? Se a pessoa entrar no link lá do meu Instagram, lá na primeira página, ela vai ter acesso a tudo isso. E se a pessoa entrar no meu site também consegue ter acesso a tudo isso. Então foi um grande prazer estar contigo e com todos os que te assistem. Obrigado pelo convite, não só um prazer, uma honra estar aqui contigo. E até mais, né? Até a próxima ida minha a Campo Grande, talvez.